Bom dia! A pergunta da semana é do Aldis, que ele fala sobre a infantilidade do mundo moderno. Então ele quer fazer uma pergunta sobre a astrologia mundana. Será que o mundo hoje em dia está mais voltado, digamos, para a infantilidade do ser humano, para o destaque de figuras como Justin Bieber? Dentro da astrologia mundana, a gente realmente tem poucas informações a respeito, mas vamos ver, por exemplo, na astrologia chinesa. Para os astrólogos chineses, eles têm um ciclo, que é mais ou menos baseado nos ciclos de Júpiter e Saturno, de 20 anos. Quem já estudou Feng Shui sabe, nós estamos no ciclo de 20 anos, do ciclo 8. O ciclo 8 é o ciclo do homem jovem. Então a ideia de que figuras como fundadores de Facebook e os fundadores de outras companhias de internet, que são geralmente pessoas no máximo nos seus 30, figuras como Justin Bieber e outros ídolos adolescentes, e a infantilização em geral das pessoas, para os astrólogos chineses teria muita relação com este fato. E para a astrologia moderna. Para a astrologia moderna, o New Age, obviamente, tem todas as questões que não vale a pena comentar. Mas o Aldis mencionou a Era de Aquário. Era de Aquário é um construto totalmente irracional dos últimos 50, 60 anos. Por que irracional? Porque foi feito por pessoas que ignoram a diferença entre zodíaco sideral e zodíaco sideral e zodíaco tropical, e ignora a diferença entre zodíacos e constelação. Então toda a ideia é de que que o zodíaco não está no local onde deve estar e que devemos comparar com as constelações. Mas isso é mentira. O zodíaco está no local exatamente onde ele sempre deveria estar, porque o nosso zodíaco no ocidente é o zodíaco tropical. Já na Índia, eles usam o zodíaco sideral, mas o zodíaco sideral, ele tampouco está conectado a constelações, ele está conectado a uma estrela fixa. Então a estrela fixa marca o ponto zero. Isso significa o quê? Porque mesmo num sistema sideral, os signos vão estar divididos de 30 em 30 graus. E as constelações, sendo construtos culturais, elas todas têm tamanhos diferentes e todas têm... Então, a constelação de Leão, por exemplo, pode ser muito grande, dependendo do hemisfério onde você está, etc. Tendo essas duas conexões, a gente se baseia de que tanto um zodíaco sideral quanto tropical, nenhum dos dois é baseado em constelações, apesar deles terem os mesmos nomes. Então este é o conceito primordial. Então toda a ideia de ter uma era de Aquário baseada na precessão dos equinócios é um embuste, é uma ideia que é baseado nas pessoas não saberem astrologia de verdade. Então esse tipo de história não existe, nunca existiu, nenhum momento da história ou da astrologia tradicional ninguém se preocupou com precessão dos equinócios, seja na Índia, seja no Ocidente. Fora isso, então, sabendo que a questão da era de Aquário não tem sentido, o que faremos do ponto de vista ocidental? Como eu falei da China, a ideia é de que cada ciclo de 20 anos tem um número, no caso 8, que tem certas representações dentro da sua simbologia particular. Já na astrologia ocidental, a gente tem outro ciclo de 20 anos, que é o ciclo provavelmente que originou o ciclo dos chineses, que é o ciclo das conjunções de Júpiter e Saturno. Como analisamos o ciclo de Júpiter e Saturno? Muito complicado, e 90 a 80% das respostas nós ainda não temos. Infelizmente teve um boom uns 15 anos atrás e morreu. Poucas pessoas pesquisam hoje em dia, basicamente, que eu saiba, só eu, e isso ficou à toa. Ninguém se preocupou em fazer os nomes mais importantes da astrologia tradicional, ninguém está pesquisando isso. Então, o que eu posso falar de coisa mais fácil?
A última conjunção Júpiter e Saturno foi no signo de Touro. A gente pode pegar simplesmente, então, uma técnica bem suave. Pegar qual é o dispositor da grande conjunção. Foi em 22 e pouco de Touro. O dispositor da grande conjunção foi Vênus, sua posição em Gêmeos. Então nós temos aí uma simbologia razoavelmente clara de duas coisas que mudaram muito nos últimos 20 anos. Digamos que a propensão à juventude, Vênus sendo um planeta jovem num signo de Mercúrio, planeta jovem, que traz tanto uma modificação do comportamento quanto uma modificação das personalidades proeminentes. E, na segunda parte, o problema das redes sociais, é uma possibilidade. Vênus no signo de ar, signo Mercúrio, rede de comunicação. E também, por último, a questão talvez do casamento gay, que no último período dos 80, até mesmo no final dos 90, lembrando que apesar de ter muitas lutas, etc., nenhum país do mundo tinha casamento, ou sequer união civil. Acho que talvez alguns dos Países Baixos, que são sempre os mais desenvolvidos social e economicamente, mas de resto nenhum país tinha. E basicamente, apesar de os primeiros anos do ciclo dos 2000 ter sido muito retrógrados, com toda a questão de 11 de setembro, essa é uma das questões que de um momento para outro praticamente explodiu em quase todo o Ocidente civilizado. E daí também temos um pouco mais ou menos a mesma simbologia. Então aí é para ver que, mesmo tendo um conhecimento básico do simbolismo e das coisas, nós podemos explicar muito mais facilmente do que tentando chegar a uma suposta era de Aquário e etc. Então, sim, respondendo à questão do Aldis, Vênus está presente, só que você vê onde Vênus está presente nas questões mundiais no último ciclo, que é o ciclo de Júpiter e Saturno de 2000. Bem, o Aldis menciona Adar, que é um dos grandes ciclos árabes das civilizações. Só que Adar tem 360 anos e a Adar atual é a de Saturno em Virgem. Então, boas notícias tanto para os que são catastrofistas quanto que são mais dramáticos. O próximo grande ciclo de 360 anos, lembrando que o último foi 1600 e pouquinho, ou seja, criando toda a questão da renascença, das grandes navegações, da imprensa, do liberalismo, da economia como força primária na sociedade capitalista. Todas essas questões nasceram nos 1700 e agora, em 2020, ou seja, em meros 6 anos, nós vamos começar um novo ciclo de 360 anos, o ciclo de Júpiter em Libra. Então é isso. É uma pergunta um pouco complicada, mas espero que tenha dado para resolver a pergunta do Aldis. Se você gostou, se você também tem interesse em fazer sua pergunta, pode colocar a sua pergunta nos comentários. E um abraço.